Meu nome é Joaquina, e o que vou relatar aconteceu comigo em 2018, na cidade de Olinda, Pernambuco. Eu tinha 23 anos e estava procurando um lugar para morar sozinha. Depois de muito procurar, encontrei uma casa antiga no sítio histórico de Olinda. O aluguel era baixo, o que me pareceu uma ótima oportunidade. Desde o início, senti algo estranho na casa. A estrutura era bonita, mas havia um ar de melancolia impregnado nas paredes. Decidi ignorar e me mudei no final de uma tarde ensolarada. Na primeira noite, enquanto desfazia as malas, ouvi sussurros. Pareciam vozes indistintas, vindo de todos os lugares e de lugar nenhum. Pensei que fosse minha imaginação e fui dormir. Nos dias seguintes, os sussurros ficaram mais frequentes e altos. Algumas vezes, soavam como gritos abafados. Comecei a perguntar aos vizinhos sobre a casa, mas todos evitavam o assunto, trocando olhares desconfortáveis. Um senhor mais velho, no entanto, me chamou de lado e disse que a casa tinha uma história trágica. Há muitos anos, uma família inteira havia sido assassinada ali durante um assalto. Os corpos nunca foram encontrados, mas a polícia suspeitava que os ladrões os enterraram em algum lugar da casa. Eu não sabia se acreditava, mas os sussurros não paravam. Certa noite, acordei com a sensação de que havia alguém no meu quarto. Senti um frio intenso, como se algo ou alguém estivesse ao meu lado. Com o coração disparado, acendi a luz, mas não havia nada. Isso aconteceu várias vezes, e eu estava ficando aterrorizada. Passei a dormir com todas as luzes acesas, mas os sussurros continuavam. Um dia, decidi procurar ajuda. Encontrei uma senhora que se dizia espírita. Ela visitou a casa e, ao entrar, ficou pálida. Disse que havia muitos espíritos inquietos ali, e que a energia era muito pesada. Aconselhou-me a fazer uma limpeza espiritual e a considerar seriamente me mudar. Decidi seguir seu conselho. A limpeza espiritual foi feita, e por alguns dias os sussurros pararam. Mas uma semana depois, voltaram com mais força. Não conseguia mais dormir e estava à beira de um colapso nervoso. Finalmente, não aguentei mais e me mudei. Encontrei outro lugar e deixei aquela casa maldita para trás. Até hoje, tenho pesadelos com aquela casa. Os sussurros, os gritos abafados e a sensação de uma presença ao meu lado me perseguem. Nunca soube ao certo o que realmente aconteceu lá, mas uma coisa eu sei: algo muito sombrio habita aquela casa em Olinda. Essa história é baseada em relatos de pessoas que já passaram por experiências semelhantes em estradas desertas. Relatos de encontros com figuras misteriosas são comuns e, muitas vezes, inexplicáveis. Era uma noite quente de verão em 1998, e eu estava dirigindo de volta para casa depois de um longo dia de trabalho. Eu trabalhava como representante comercial e, naquele dia, minha rota me levou até o interior de Pernambuco. Já era tarde, por volta das 11 da noite, quando entrei na estrada que levava de volta a Recife. A estrada estava deserta, cercada por vegetação densa em ambos os lados. Eu estava cansado, mas ainda alerta. De repente, notei algo estranho no horizonte: um homem caminhando no acostamento. Achei esquisito alguém estar andando naquela estrada àquela hora da noite, mas pensei que poderia ser alguém precisando de ajuda. Conforme me aproximei, diminui a velocidade e percebi que o homem estava vestido de forma estranha, com roupas antiquadas, quase como se fosse de outra época. Decidi parar e perguntar se ele precisava de carona. Abri a janela e chamei: "Ei, amigo, você está bem? Precisa de ajuda?" Ele se virou lentamente para mim, e eu senti um arrepio subir pela minha espinha. Seu rosto estava pálido, com uma expressão vazia nos olhos. Ele não disse uma palavra, apenas me olhou fixamente. Apesar do meu instinto me dizer para ir embora, eu insisti: "Quero uma carona. Estou indo para Recife." O homem assentiu lentamente e entrou no carro. O silêncio era perturbador. Tentei puxar conversa, mas ele permaneceu calado. O tempo passou e a tensão no ar aumentava.
Finalmente, perguntei seu nome, mas ele apenas olhou para mim com aqueles olhos vazios. Após alguns minutos, notei algo ainda mais estranho. O homem não tinha sombra. O farol do carro iluminava o asfalto, mas ele não projetava sombra alguma. Meu coração começou a bater mais rápido. Olhei para ele novamente, e foi quando percebi que ele estava desaparecendo, lentamente se tornando translúcido. Pisei no acelerador, meu coração martelando no peito. Em questão de segundos, ele sumiu completamente, como se nunca tivesse estado lá. Continuei dirigindo, lutando para manter a calma, até chegar em casa. Quando contei a história para meus amigos e familiares, poucos acreditaram em mim. Alguns disseram que era o cansaço me pregando peças, outros acharam que eu tinha imaginado tudo. Mas até hoje, toda vez que passo por aquela estrada, sinto um calafrio. E eu sei, no fundo do meu coração, que naquela noite eu encontrei algo além da compreensão humana. Eu nunca fui muito supersticioso, mas aquela noite mudou minha percepção das coisas. Era um domingo, e eu estava sozinho em casa. Minha esposa havia viajado para visitar os pais e meus filhos estavam na casa dos avós. Eu esperava uma noite tranquila, apenas eu e meus pensamentos. Eu tinha terminado de assistir a um filme e estava pronto para ir para a cama quando ouvi um barulho estranho vindo do andar de baixo. Inicialmente, pensei que era apenas a casa se acomodando, como sempre. No entanto, o som se repetiu, desta vez mais alto e claro. Parecia o som de passos. Desci as escadas, tentando ser o mais silencioso possível. Quando cheguei à sala, a visão que tive me deixou paralisado. A porta dos fundos estava aberta. Tinha certeza de que a havia trancado antes de subir. Um calafrio percorreu minha espinha, mas tentei racionalizar. Talvez tivesse me esquecido de trancar a porta, pensei. Fechei e tranquei a porta novamente, verificando 2 vezes para ter certeza. Decidi dar uma volta pela casa para garantir que tudo estava em ordem. Quando cheguei ao corredor que dava para os quartos, senti um frio intenso. Era como se a temperatura tivesse caído subitamente. A luz do corredor piscou e se apagou. Meu coração começou a bater mais rápido. Voltei para a sala para pegar meu celular e usar a lanterna. Quando entrei na sala, vi algo que me fez congelar no lugar. No espelho acima da lareira, havia uma mensagem escrita em um tom avermelhado: "Saia agora." O pânico tomou conta de mim. Quem estava na minha casa? E como alguém conseguiu escrever isso sem que eu percebesse? Decidi que precisava sair de lá imediatamente. Peguei meu celular e liguei para a polícia. Enquanto falava com o atendente, ouvi um sussurro no meu ouvido, algo incompreensível, mas que fez meu sangue gelar. Corri para fora de casa e esperei na rua até a polícia chegar. Os policiais vasculharam a casa de cima a baixo, mas não encontraram nada nem ninguém. Nenhum sinal de arrombamento, nenhuma pista de que alguém havia estado lá além de mim. A mensagem no espelho havia desaparecido. Eu sabia que não estava louco, mas nada do que disse parecia fazer sentido para eles. Desde aquela noite, não consigo mais ficar sozinho em casa sem sentir um pavor indescritível. Minha esposa e meus filhos voltaram, e a vida voltou ao normal, mas as lembranças daquela noite ainda me assombram. Nunca saberei o que realmente aconteceu, mas uma coisa é certa: algo inexplicável e aterrorizante estava naquela casa comigo. Em uma noite fria de outono, Roberto, um ávido entusiasta de caminhadas e aventuras, decidiu passar a noite na densa floresta de Mata Negra. Ele sempre gostou do silêncio e da tranquilidade que a natureza proporcionava, mas naquela noite, as coisas seriam diferentes. Decidi montar minha barraca perto de um pequeno riacho. A lua cheia iluminava o caminho entre as árvores, criando sombras ao redor de mim. Após acender uma pequena fogueira, sentei-me para apreciar a serenidade da floresta. Tudo estava calmo, apenas o som da água corrente e dos grilos quebravam o silêncio. Por volta da meia-noite,
Comecei a sentir um desconforto inexplicável, como se estivesse sendo observado. Ignorei a sensação, pensando que era apenas minha imaginação. Porém, o desconforto só aumentava. De repente, ouvi um estalo seco vindo das árvores à minha direita. Virei-me rapidamente, mas não vi nada além da escuridão. O estalo se repetiu, agora mais próximo. Meu coração começou a bater mais rápido. Decidi entrar na barraca e fechar o zíper, tentando me convencer de que estava seguro lá dentro. O silêncio foi interrompido novamente, desta vez por um som de passos pesados e lentos ao redor da barraca. Eles pararam bem na entrada. Eu segurava minha respiração, tentando não fazer barulho. O som de arranhões na lona da barraca me fez congelar de medo. Era como se algo estivesse tentando entrar. Com uma coragem que eu não sabia que tinha, agarrei minha lanterna e rapidamente abri o zíper da barraca, apontando a luz na direção dos sons. Não havia nada. A floresta estava deserta. Saí da barraca, respirando pesadamente, tentando entender o que estava acontecendo. O silêncio absoluto voltou, mas o sentimento de ser observado não desapareceu. Naquela noite, não consegui mais dormir. Fiquei sentado perto da fogueira, vigiando a escuridão até o amanhecer. Assim que o sol começou a surgir, apressei-me a desmontar o acampamento e deixei a floresta. Enquanto caminhava de volta para casa, não conseguia deixar de pensar no que havia acontecido. Seria apenas minha mente pregando peças? Ou havia algo realmente me observando naquela noite? Até hoje, cada vez que lembro daquela experiência, sinto um arrepio percorrer minha espinha. Nunca mais voltei àquela floresta, e sempre que alguém menciona a Mata Negra, eu aviso: não vá sozinho, e esteja preparado para o que quer que possa estar à espreita nas sombras. Em 1982, Miguel, um marinheiro experiente, aceitou um trabalho em um navio de carga que transportava mercadorias da América do Sul para a Europa. O navio era antigo, com corredores escuros e rangidos constantes, mas Miguel não era facilmente assustado. Ele havia navegado pelos mares durante décadas e enfrentado tempestades e momentos de perigo, mas nada o preparou para o que estava por vir. Era uma noite particularmente silenciosa quando o navio cruzava o Atlântico. A tripulação estava dormindo, exceto por Miguel, que estava de vigia no convés. A lua cheia iluminava o oceano e, por um momento, Miguel se sentiu em paz, ouvindo apenas o som das ondas quebrando contra o casco do navio. De repente, ele ouviu passos atrás de si. Virando-se rapidamente, não viu ninguém. Ele riu, pensando que talvez fosse apenas sua mente pregando peças. Continuou a vigia, mas os passos voltaram. Dessa vez, estavam mais próximos e mais rápidos. Miguel sentiu um arrepio subir pela espinha. Ele sabia que algo estava errado. Decidiu descer até a casa de máquinas para verificar se alguém da tripulação estava por lá. Ao entrar no corredor estreito e mal iluminado, sentiu um frio intenso, como se tivesse entrado em um freezer. A temperatura ali não deveria ser tão baixa. Conforme caminhava, os passos ecoavam atrás dele novamente, agora acompanhados de sussurros inaudíveis. Ao chegar à casa de máquinas, encontrou-a vazia, exceto por uma sombra que parecia se mover no canto da sala. Miguel se aproximou, mas a sombra desapareceu. Ele verificou todo o maquinário, certificando-se de que tudo estava em ordem, mas o sentimento de ser observado não o deixava. De volta ao convés, encontrou um diário velho e empoeirado caído ao lado da escotilha. Curioso, abriu e começou a ler. O diário pertencia a um marinheiro que trabalhara no mesmo navio décadas antes. As últimas entradas eram confusas, cheias de desespero e medo. O marinheiro relatava ver uma figura sombria a bordo, uma entidade que assombrava o navio e que, eventualmente, levou vários membros da tripulação à loucura. Miguel fechou o diário, o coração batendo acelerado. Decidiu que precisava descansar, mas o sono não veio fácil. Naquela noite, em seu beliche, sentiu a presença de alguém ao lado de sua cama.
Quando abriu os olhos, viu uma figura encapuzada, com olhos brilhantes e sem rosto, parada ali, o observando. Tentou gritar, mas sua voz não saiu. A figura se aproximou lentamente, até que estava a centímetros de seu rosto. Miguel sentiu um frio mortal e, de repente, tudo ficou escuro. Na manhã seguinte, foi encontrado inconsciente por seus colegas. Eles o levaram para a enfermaria, onde ele recuperou a consciência lentamente. Miguel contou sua experiência, mas poucos acreditaram. Contudo, os passos e os sussurros que ele ouvira naquela noite nunca mais o abandonaram. Miguel deixou o navio na próxima escala e nunca mais voltou ao mar. A experiência deixou cicatrizes profundas em sua mente, e até hoje ele se pergunta se aquilo foi real ou apenas um delírio de sua mente cansada. Mas, para ele, a entidade que encontrou naquela noite era muito real e continua a assombrá-lo em seus sonhos. Meu nome é Joaquim, e o que vou relatar aconteceu há cerca de 2 anos, quando eu tinha 28 anos. Um amigo de longa data, o Pedro, tinha um sítio numa região afastada da cidade, cercada por matas densas e sem muitas casas por perto. Pedro sempre falava das maravilhas do lugar, a paz, o ar puro e a beleza natural. Certo dia, ele precisou viajar por uma semana e me pediu para tomar conta do sítio. Eu aceitei de bom grado, pensando que seria uma oportunidade perfeita para descansar e desconectar do ritmo frenético da cidade. Cheguei ao sítio numa tarde ensolarada. Era um lugar bonito, com uma casa antiga mas bem conservada, rodeada por árvores altas e um grande lago. Pedro me mostrou a casa, deu instruções sobre como cuidar das plantas e dos animais e partiu, deixando-me sozinho. Eu me senti tranquilo, animado até, pela perspectiva de uma semana de sossego. As primeiras 2 noites foram normais. Eu passei o tempo lendo, caminhando pela propriedade e desfrutando da serenidade do lugar. Mas, na terceira noite, algo estranho aconteceu. Acordei de madrugada com um som que vinha de fora da casa. Era um barulho baixo, algo como passos, mas arrastados, como se alguém estivesse andando devagar e deliberadamente ao redor da casa. Levantei e fui até a janela do quarto, tentando ver o que estava acontecendo. O luar iluminava parte do jardim, mas não vi nada de anormal. Convenci-me de que era algum animal selvagem e voltei para a cama. No entanto, o som persistiu, agora parecendo mais próximo. Os passos eram lentos e pesados, como se alguém estivesse andando de propósito para ser ouvido. A essa altura, eu já estava completamente desperto e, confesso, com medo. Peguei uma lanterna e uma faca da cozinha e saí para investigar. Caminhei pelo jardim, iluminando os cantos escuros, mas não vi nada. O som havia parado. Voltei para dentro, ainda desconfiado, e tranquei todas as portas e janelas. Custei a pegar no sono, mas eventualmente adormeci. No dia seguinte, acordei com uma sensação estranha, como se algo estivesse errado. Fui até a cozinha preparar o café e percebi que a porta dos fundos estava entreaberta. Tinha certeza de que havia trancado na noite anterior. Saí novamente para investigar, agora à luz do dia, e encontrei pegadas no solo macio do jardim, pegadas humanas. Elas circulavam a casa e se perdiam na direção da mata. Decidi ligar para Pedro e contar o que estava acontecendo. Ele ficou preocupado e sugeriu que eu voltasse para a cidade, mas algo me impediu. Talvez fosse o orgulho ou a curiosidade, mas resolvi ficar e tentar entender o que estava acontecendo. Passei o dia inquieto, mas nada fora do comum aconteceu. No entanto, à noite, os sons voltaram, agora mais intensos. Era como se alguém estivesse batendo levemente nas janelas e nas paredes da casa. Não consegui dormir e, ao amanhecer, fui investigar novamente. Encontrei mais pegadas, agora ao redor de toda a casa. Foi então que notei algo que me gelou a espinha. As pegadas não eram de uma pessoa só, havia várias, como se um grupo de pessoas estivesse me cercando durante a noite. Decidi que não passaria mais nenhuma noite ali. Arrumei minhas coisas rapidamente e voltei para a cidade.
quando Pedro retornou, contei-lhe tudo em detalhes. Ele me confessou que, anos atrás, um grupo de moradores locais falava sobre uma seita que fazia rituais naquelas matas. Com o tempo, esses relatos foram esquecidos, considerados apenas histórias para assustar visitantes. Mas, depois da minha experiência, Pedro resolveu vender o sítio. Até hoje, não sei ao certo o que aconteceu naquela semana. Se eram apenas pessoas tentando me assustar ou algo mais sinistro. O que sei é que nunca mais voltei àquele lugar, e a lembrança daqueles sons noturnos ainda me faz arrepiar. Obrigado por assistirem ao vídeo. Se inscrevam no canal para mais histórias de terror e relatos reais, sempre com novos conteúdos emocionantes. Compartilhem com amigos que também adoram um bom susto. Não percam o próximo vídeo que vai aparecer na tela agora.